Pessoal, aconteceu algo estranhíssimo. Tem uma coisa que está circulando no noticiário internacional que muita gente está com dificuldade de entender. Entender por quê? Entender porque parece um negócio assim autodestrutivo. Parece uma coisa ou um erro crasso ou uma coisa muito deliberada. Sabe por quê? Se o pessoal de Moscou descobrir que há homens da Inglaterra, da Alemanha, da França, diretamente atuando no território de Kiev contra os efetivos de Moscou, você sabe que isso aí pode escalar rapidamente esse conflito e até mesmo evoluir para um terceiro grande conflito mundial. O Putin, ele já tinha dado várias respostas, colocado vários limites ao que poderia ser feito nesse tipo de ajuda, limites esses que, se fossem desrespeitados, ele já declarou que teria que entrar com o seu equipamento nuclear. Então, um negócio muito complicado, ok? E o que nós estamos vendo agora é o pessoal lá de Kiev falando que está ficando sem dinheiro, está ficando sem equipamento, que não tem mais como continuar com aquele conflito, pedindo para os Estados Unidos liberar os 60 bilhões que eles prometeram liberar, mas o presidente da Câmara norte-americana não está querendo liberar. Então, isso está levando a Europa e a OTAN a cogitar não apenas mandar o dinheiro que os Estados Unidos não estão mandando, mas mandar pessoas, mandar homens, mandar o seu efetivo. A França já se disponibilizou a mandar, isso gerou declarações muito pesadas do Putin, inclusive ao pronunciamento que ele fez ao Estado da Nação, pronunciamento que eles fazem ali no início do ano para comentar, né, as coisas mais importantes. Ele falou que se os países europeus mandassem homens e equipamentos diretamente agora para Kiev, ele teria que também lançar ofensivas contra esses outros países. Você que conhece o que está em jogo sabe muito bem que se um dos países da OTAN estiver debaixo de uma ofensiva, os outros 32 países têm que entrar para ajudar e você tem uma terceira guerra mundial começando imediatamente, o que é muito complicado. Então, o que está acontecendo agora? O Putin chegou, inclusive, hoje a gente já sabe disso, que o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, ele fez uma declaração dizendo que o Putin tinha enviado para a OTAN um pedido de um acordo em que a OTAN se comprometeria a não expandir mais a sua zona de influência para cima de Moscou. Se a OTAN assinasse esse documento, o Putin prometeria também, assinaria o documento dizendo que ele não iria para cima de Kiev. Mas é claro que a OTAN rejeitou essa proposta e porque, obviamente, eles queriam esse conflito. Todo mundo que acompanha meu canal sabe que esse conflito foi propositalmente iniciado como uma tentativa de ter argumentos para retirar Moscou lá do acordo do gasoduto Nord Stream 2, retirar Moscou do sistema financeiro internacional, que é o sistema SWIFT, e tentar, gerando uma crise econômica e uma crise política em Moscou, ver se tiravam o Putin do poder. Mas não deu certo. O conflito já tem 2 anos, né? Já completou 2 anos, ele foi iniciado no dia 23 de fevereiro de 2022, já passamos do dia 23 de fevereiro de 2024, e o Putin está no poder ainda, e a sua moeda, o rublo, cada vez mais forte. Então vira um problema aí. Só que o grande problema agora é que os Estados Unidos não estão mandando dinheiro e os países europeus ali da OTAN estão sendo obrigados a mandar equipamentos e homens para Kiev. Só que o Putin falou que se eles mandarem homens, fica muito complicado, ele vai ter que usar ofensivas contra esses países que estão enviando homens também. Nesse ponto a gente tem um grande problema. E o grande problema envolve ninguém menos do que o chanceler alemão. Chanceler alemão que falou que não vai mandar homens, não vai mandar equipamentos bélicos, não vai mandar projéteis, porque isso envolveria uma atuação mais direta no conflito, ele não quer isso, envolveria também ter que mandar os seus homens alemães para operarem essas máquinas. E ele já tinha dito isso, colocando ali um banho de água fria no Macron e nos desejos da OTAN de mandar esse tipo de equipamento para lá. Só que, agora, nessa última quinta-feira, nós tivemos ali uma declaração inacreditável da parte do Olaf Scholz, que é o chanceler alemão. Sabe o que ele disse? Ele revelou para o mundo, alguns estão achando que sem querer, que o Reino Unido tem muitos homens já atuando no território de Kiev, ajudando as forças de Kiev contra Moscou.
Isso virou uma grande encrenca internacional. O jornal The Telegraph britânico fez uma matéria ali reclamando muito, porque o jornal britânico The Telegraph diz que ele cometeu um erro de inteligência, ou um exagero de inteligência. Como assim um erro de inteligência? Ele liberou para o mundo uma informação que era completamente sigilosa. Qual a informação? De que o Reino Unido tem homens do seu sistema de defesa atuando no território de Kiev diretamente, há muito tempo. Isso era uma informação sigilosa, a qual ele tinha acesso, e ele acabou indiscriminadamente, acho que não foi sem querer, liberando essa informação para o mundo. Isso aqui é muito estranho e deve ter algum projeto importante de operação psicológica por trás, porque recentemente o próprio New York Times ele fez uma matéria dizendo que a CIA estava atuando diretamente também no território de Kiev, com 12 bases secretas, influenciando o destino do país ali. Então, depois da gente ficar sabendo semana passada pelo New York Times que a CIA e os Estados Unidos tinham homens atuando diretamente no território de Kiev, agora o chanceler alemão confirmou para o mundo que existem homens do sistema de defesa do Reino Unido também atuando lá. E isso virou um negócio muito complicado, porque essa era uma informação sigilosa que não deveria chegar ao conhecimento do público e principalmente ao conhecimento do Putin. E aí, para piorar a situação, o Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro britânico, ele confirmou que o governo do Reino Unido tem um pequeno número de homens destacados em território de Kiev, sim. Mas ele acrescentou que a Grã-Bretanha não tem planos para o envio de grandes escalas de efetivos para o país. E ele falou que, além do pequeno número de pessoal que eles têm apoiando as forças de defesa lá de Kiev, ele falou que não tem qualquer plano de aumentar o número do efetivo lá. Você tem noção da seriedade que isso traz? Você tem noção que nós estamos vendo o mundo revelando para todos que os Estados Unidos já têm norte-americanos atuando lá e o Reino Unido também já tem britânicos atuando lá, o que o Putin havia falado que seria inaceitável. Agora, você pensa assim, isso foi um erro de inteligência? Isso foi uma imprudência? Por que o New York Times noticiou isso? Por que o The Telegraph está noticiando isso? Na minha singela e humilde opinião, eles estão fazendo isso propositalmente para provocar mais uma vez o Putin a aumentar o seu esforço de batalha para que esse conflito ele ganhe uma escala maior para que a OTAN possa entrar diretamente no conflito. Parece que numa situação em que os Estados Unidos, devido ao novo presidente da Câmara não querer liberar os 60 bilhões de dólares para ajudar Kiev nesse conflito, parece que a OTAN está querendo arrumar uma desculpa ou uma justificativa para entrar diretamente nesse conflito. O problema é que isso é um jogo muito arriscado, porque se der errado, é conflito nuclear e terceiro grande conflito mundial. Mas parece que a OTAN está determinada a cutucar o Putin para que o Putin aumente ali expanda a sua ofensiva, faça algo contra um dos 33 países lá da OTAN e isso justifique a entrada de todos os países da OTAN nesse conflito, numa tentativa de talvez encerrar esse conflito antecipadamente e tirar o Putin do poder. Só que esse é um jogo muito arriscado, porque esse jogo, como eu falei para vocês, ele pode levar o mundo ao terceiro grande conflito mundial. E aí, nesse momento, eu aproveito para fazer uma pergunta para você. Você acha que a gente vai ver nessa história da disputa em Kiev a OTAN entrando diretamente? E você sabe que se um país da OTAN entrar, todos os outros 32 vão ter que entrar também? Então a minha pergunta é, você acha que a OTAN vai entrar diretamente nesse conflito lá em Kiev? Se você acha que sim, coloca 1. Se você acha que não, coloca 2 aí que eu quero ver a sua opinião, tá bom?